1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Rei eterno e único, nosso Deus invisível e imortal, a gente quer continuar na Tua presença e agora, em nome de Jesus, a gente pede que o Senhor use Tua palavra para mostrar mais uma vez a Tua graça, Tua misericórdia, o Teu perdão, Teu eterno amor, a redenção que a gente tem no Senhor Jesus. A gente quer pedir, Pai, que só o Senhor pode fazer, que é trazer salvação através do poder do Teu Espírito, Senhor, humilhar o nosso coração e nos levar até a cruz do Senhor Jesus e mostrar a glória da Tua graça, para que a gente possa adorar o Senhor para todo sempre. A gente pede, Pai, que a gente saia hoje daqui amando ainda mais a Tua graça. A gente pede tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A maravilhosa graça de Deus, ela causa escândalo nos ouvidos de muitos. Você vive por anos e anos ignorando a Deus, sem conhecimento e amor pelo Senhor Jesus Cristo, buscando só os seus próprios interesses de maneira egoísta, vivendo muitas vezes de forma imoral, impura, ímpia. E apesar dessa nossa rebelião contra o Criador, esse Criador vem como um bebê, vive uma vida perfeita, se humilha na cruz, lugar de pecadores, morre a morte que os pecadores merecem, pagam o preço do nosso pecado para que a gente possa ser salvo. Isso causa escândalo. Como é que esse Deus eterno pode se fazer homem para morrer no lugar de pecadores? Isso causa escândalo para muitos, mas esse escândalo, ele só dura até o dia que a gente enxerga o nosso pecado à luz da santidade de Deus. Quando a gente vê o quão santo é Deus e que não tinha nada que eu pudesse fazer para pagar por esses pecados, mas que o próprio Deus veio e se humilhou e pagou pelos pecados no meu lugar. Ele sofreu por mim. Ele morreu por mim. Foi isso que Deus fez. E é só por causa da minha fé nele que eu sou adotado como um filho de Deus, perdoado para todo sempre. Quando esse dia chega e que a gente entende quem nós somos sem a graça, o que Deus fez por nós, quando isso acontece, o escândalo se transforma em louvor. O que antes era loucura se transforma em motivo de gratidão. O que era um absurdo se torna glorioso. Essa passagem é o testemunho
do apóstolo Paulo do que esse evangelho da graça glorioso fez na vida dele. Mas esse testemunho que Paulo nos dá aqui nesses versos tem um contexto, ele vem num contexto. Nos versos anteriores, Paulo mostrou que a mensagem da salvação pela obediência à lei não é uma mensagem que salva. Na verdade, é uma doutrina doente e não é uma doutrina sadia, e ela não é capaz de nos trazer até o Senhor. Mas, olha o versículo 11, versículo imediatamente antes. Mas a sã doutrina, ela se vê onde? No glorioso evangelho que ele fala que foi confiado a ele, o evangelho do Deus bendito. Então o que Paulo está fazendo aqui, a partir do versículo 12, é usar o próprio exemplo dele de salvação para mostrar que ele não foi salvo obedecendo à lei, mas ele foi salvo pela graça soberana, livre e maravilhosa de Deus. Foi isso que aconteceu com Paulo e isso que acontece com todos os pecadores até hoje. O verso 15, olha para o versículo 15, esse versículo é o versículo central de toda essa passagem. Ele é o sol e tudo gira em torno dele. Versículo 15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você foi negligente com as coisas de Deus essa semana? Você deixou de aproveitar as oportunidades para ajudar outras pessoas e ficou consumido só com as suas coisas? Você falou alguma coisa em casa que você não devia? Você fez alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, na igreja que você não devia? Pensamentos impuros entraram no seu coração e na sua mente, coisas que o Senhor abomina. A sua consciência acusou você essa semana. Você precisa ouvir essa notícia gloriosa. 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Não julgar. Ele não veio julgar agora. Ele veio salvar. Então, se você é um pecador, você se qualifica para ser salvo por Cristo Jesus. A esperança para todos nós aqui em Cristo. Esperança para o pior dos pecadores. E esse é o tema dessa passagem. Tudo gira em torno da graça de Deus. Eu quero fazer então, é olhar para essas verdades da graça de Deus, fazendo 5 perguntas. Vamos fazer 5 perguntas e vamos usar o texto para responder o que é exatamente essa graça maravilhosa do Senhor. A primeira pergunta é a seguinte: quem a graça escolhe? Quem que a graça escolhe? E a resposta do texto é clara: a graça escolhe os piores. A graça escolhe os piores. Repara na ordem. Não foi que Paulo mudou e depois que ele mudou ele foi e escolheu a Cristo. Não foi isso que aconteceu. Cristo escolheu a Paulo e transformou e mudou Paulo, para aí Paulo, com a fé que ele recebeu, escolher a Cristo. Essa foi a ordem. Não deixa essa verdade preciosa escapar dos seus olhos aqui. Olha o versículo 12. Para quem que ele dá graças? Para Cristo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me, apontando-me para o ministério. Foi Cristo que deu forças, dons para Paulo e escolheu, designou ele para o ministério. Você sabe disso. Paulo não estava indo para Jerusalém, cantando hinos cristãos, louvando a Deus, querendo se colocar para ser um ministro do evangelho e pregar esse evangelho da graça. Não foi isso que aconteceu. Paulo estava indo para Damasco, e ele queria prender os cristãos. Lucas relata em Atos que ele queria arrastar homens e mulheres que professavam a fé nesse Messias, jogar eles na prisão e fazer eles sofrerem até a morte. Quando Cristo interrompe a viagem dele e muda para sempre a vida dele. É isso que acontece quando você se encontra com Cristo, sua vida muda. E quando Jesus manda Ananias encontrar Paulo, Ananias fica com medo.
Aquele homem, ele quer matar a gente, ele é um perseguidor. Mas olha como Jesus respondeu a Ananias, para ele se acalmar. Atos 9:15. Ananias, vá, este homem, Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o que Jesus disse para Ananias. Este homem é meu instrumento escolhido. A salvação de Paulo não começou com Paulo. A salvação de Paulo começou com Cristo. Cristo veio, escolheu, salvou, resgatou Paulo. Paulo disse isso em Gálatas 1, a gente ouviu aqui no culto dele, diz que Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Essa verdade é importante porque essa ordem foi a mesma ordem que aconteceu na sua vida. É exatamente a mesma ordem em que você foi salvo. Não foi que você escolheu a Deus e amou a Deus e aí Deus passou a ser bondoso com você. Não foi isso que aconteceu. Não foi que você tomou a decisão sozinho de acreditar em Cristo e aí por causa disso Deus passou a amar você. Não é essa a ordem. O amor de Deus por você vem antes do seu amor por Deus. Olha o que João fala, 1 João 4:10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, cristão amado, preste atenção nisso. Você cresce na sua segurança da salvação, não olhando para o tamanho do seu amor por Deus, mas você cresce nessa segurança olhando para o tamanho do amor de Deus por você. Ele é a nossa rocha, e isso faz o seu amor aumentar pelo Senhor. Essa é a ordem. Mas preste atenção, a graça não escolhe qualquer um. Não é qualquer um que a graça escolhe. A graça escolhe os piores. Versículo 15, Paulo diz que essa afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E escolher o pior não é natural para a gente. Isso tem que soar estranho aos nossos ouvidos. Você já viu dois homens escolhendo o time de futebol? Eu estava na confraternização, no churrasco dos homens há pouco tempo na igreja. E como é que é a escolha do time de futebol? 2 homens estão lá e cada um começa a escolher, eles vão escolhendo os melhores. Cada um quer o melhor para o seu time. Para representar ele, eles querem ganhar. Pensa numa marca, num produto. O que eles fazem? Quem que eles chamam para representar eles? Eles chamam os mais bonitos, populares, inteligentes, os mais ricos. É assim que funciona. Quem que uma empresa escolhe para ser o funcionário dela? Ela escolhe o mais competente. Ela seleciona o melhor candidato. Mas o que Deus faz quando Deus escolhe alguém? Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os insalváveis. Deus escolhe os piores pecadores, os principais. Se você tivesse que fazer uma apresentação, chamar as pessoas para fazer uma apresentação e mostrar quem você é, que lugar que você ia fazer essa apresentação? No teatro de Paulínia ou num terreno abandonado, com uma pilha de lixo enorme, cheio de mosca voando e aquele cheiro fedorento? Aonde que você ia escolher fazer a apresentação de quem você é? Deus! Para envergonhar os sábios e fortes desse mundo, Ele escolheu demonstrar quem Ele é, a glória da graça dEle, na sujeira e no cheiro ruim do nosso pecado. Foi isso que Deus fez. Esse é o escândalo do Evangelho glorioso que Paulo está mostrando aqui, o Evangelho do Deus bendito. E Paulo dá uma lista da sujeira que estava no coração dele. Olha o versículo 13. Olha a lista que ele dá. Anteriormente ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas eu alcancei misericórdia. Por quê? Porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade.
Olha isso, ele era incrédulo, ele não tinha fé, ele era ignorante, não tinha conhecimento, ele era insolente, arrogante, ele não era uma pessoa humilde. Ele não tinha amor pelo povo de Deus, mas ele perseguia e tinha inveja do povo de Deus. Ele era blasfemo. O que é um blasfemo? Por que ele era blasfemo? Porque ele rejeitou o próprio Deus em carne, que Deus mandou aqui para vir salvar ele. Essa era a lista de como que Cristo encontrou Paulo. Mas o que Deus faz? Deus age com misericórdia, porque essa é a natureza de Deus. Deus age com misericórdia. Você já chegou para alguém e arrependido, chorando com lágrimas, me perdoa pelo que eu fiz, e a pessoa fala, não, eu não posso perdoar você, o que você fez foi grave demais. Já aconteceu isso com você? Um mortal que vem do pó, que não te perdoa, mesmo você arrependido. O que essa passagem está dizendo? Que o Deus eterno santo não faz isso. Quando você vai até Ele com todos os seus pecados, você volta alcançando misericórdia. É isso que o evangelho escandaloso e glorioso faz, através do Senhor Jesus. Mas repara numa coisa, olha isso. No versículo 13, ele fala, anteriormente fui. Olha para o texto. Anteriormente fui, não é isso? Passado. Anteriormente eu fui essas coisas. Mas no versículo 15, ele não fala eu fui o pior dos pecadores. Olha o versículo 15. Ele não fala eu fui o pior. Ele fala, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Eu sou o pior, presente. O que Paulo está dizendo? Ele é agora o pior dos pecadores, o principal? Bom, o que Paulo com certeza não está dizendo é que, nesse momento que ele está escrevendo, não existe ninguém na terra que peca mais do que ele e que ofende mais o nome do Senhor do que ele. Que ninguém desonra tanto a Deus agora como ele com a sua vida. Não pode ser isso. Isso contraria tudo que o evangelho fez no coração dele. Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo é que ele conhece o coração dele o suficiente. Ele conheceu o poder do mal que habita no coração dele e o que ele foi capaz de fazer, e que se não for pela graça de Deus, ele vai causar um estrago terrível aonde ele for. Ele se via no presente ainda, agora, como o principal dos pecadores. A maneira de Paulo ver a vida é, se eu faço alguma coisa agora, qualquer coisa que agrada a Deus, é a graça de Deus em mim. Mas eu sei que isso não pode vir de mim, porque eu sei o que eu sou capaz de fazer sem Cristo na minha vida. Ele sabe o mal que habita dentro dele. Então ele carrega isso para o presente, para que isso encha ele de gratidão pela graça do Senhor. E quanto pior o pecado, melhor a graça. Assim é para a sua vida hoje. Quanto mais terrível é o pecado que ainda habita no seu coração, mais maravilhosa a graça vai ser para você. Foi o que o pastor Thomas Watson disse. Quanto mais amargo é o pecado na sua boca, mais doce é Cristo e a graça que Ele traz. É assim que a gente cresce, em gratidão ao Evangelho glorioso do Senhor. E você pode fazer isso também. Você pode fazer isso. Vem uma história do passado, seja o passado remoto ou o passado de segundos atrás, do que você cometeu, o pecado que você cometeu contra Deus. Isso mostra o quão terrível a gente é, se o Senhor restringe a graça dele. O que você faz? Você vai até o Senhor, você vai até a cruz, você lembra que esse pecado que você acabou de cometer é resultado do mal que ainda habita em você, e Cristo morreu pelos seus pecados. Você vai até o Senhor de novo, e isso vai aumentando a sua gratidão ao Senhor. Pode parecer estranho, mas quanto pior você se vê, mais maduro você é espiritualmente. Eu sei que isso é esquisito, estranho, e a mensagem da autoestima é exatamente o contrário. Mas a Bíblia vai numa outra direção.
quanto pior você se vê o seu pecado, maior a cruz se transforma, e maior a graça de Deus, e maior a sua gratidão, maior a sua adoração ao Senhor. É isso que Paulo está mostrando aqui para a gente. E é assim que a gente cresce em maturidade. Quanto mais você se acha pecador. Eu não disse quanto mais você pratica o pecado, mas quanto mais você se acha pecador. Porque quanto mais perto da luz de Cristo você está, mais perto da luz, mais claramente você vê o mal que ainda resta em você. E mais claramente você vê os pecados e mais grato você fica pela graça do Senhor. Olha que observação interessante um escritor cristão chamado Jerry Bridges fez sobre a vida de Paulo. Ele percebeu uma progressão na vida, na maturidade de Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos. Menor dos apóstolos. Passa 5 anos, ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso e agora ele não é mais o menor dos apóstolos. Agora, ele diz que ele é o menor de todos os santos. Menor dos apóstolos, agora eu sou o menor de todos os santos. Ele chega no final da vida dele, ele escreve 1 Timóteo, e agora ele não é mais o menor dos apóstolos, ele não é mais o menor de todos os santos, agora ele é o pior de todos os pecadores. Porque o tempo foi passando, e ele foi entendendo o mal que ainda habita no coração dele, e a cruz foi aumentando, a graça foi aumentando, e ele foi diminuindo, e o Senhor aumentando. Isso gera gratidão, adoração ao Senhor. Menor dos apóstolos, menor dos santos, pior dos pecadores. Quanto mais o tempo passa, mais a gente deve ficar menor aos olhos de Deus. Paulo foi de um fariseu arrogante para um miserável salvo só pela graça. Esse deve ser a maneira como a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. E só o evangelho glorioso de Deus pode fazer isso no coração de alguém. Porque a gente naturalmente é como Paulo sem a graça. A gente é arrogante, blasfemo e insolente. Muito bem, primeiro, quem que a graça escolhe? A graça escolhe os piores pecadores. Segundo, como que essa graça opera? Como é que ela trabalha? Como é que essa graça opera? Essa graça faz duas coisas. Ela transborda e transforma. A graça transborda de Deus e transforma os pecadores. Ela transborda de dentro de Deus e ela transforma dentro dos pecadores. Olha o versículo 14. O versículo 14 diz: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Você precisa de graça hoje. Você precisa de graça hoje, então você vai até o Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável de graça. Você precisa de graça amanhã, você vai precisar de graça amanhã. Você pode ir de novo, a fonte é o Senhor. Ele é inesgotável, nunca termina. Quanto mais você nada no oceano da graça, mais graça você pode beber. Nunca, nenhum ser humano conseguiu encostar no fundo do oceano da graça de Deus. Essa graça não tem fim e ela transborda de Deus e vai até nós e nos lava do nosso pecado. Jesus encontrou Paulo cheio de incredulidade. O que ele deu a Paulo? Versículo 14. Olha para o final do versículo 14. Deu a fé. Paulo entra com incredulidade e ele recebe fé. Paulo entra com ódio e o que ele recebe? O amor que está em Cristo Jesus. Essa é a maneira como a graça opera. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Uma pessoa estava me contando como que estava lutando com a segurança da salvação. Será que eu sou salvo ou não? Até que um irmão... Tem irmãos e irmãs corajosos na nossa vida, né? Eles chegam e fazem pergunta, que às vezes uma pergunta que eles fazem pra gente muda o trajeto de toda a nossa vida. E esse irmão chega para essa pessoa e fala: você tem certeza da sua salvação? E a pessoa, ela foi honesta. Ela falou: não, eu não tenho certeza da minha salvação. Como é que eu vou ter certeza da minha salvação? Não é que eu peco sem querer.
Eu planejo mal. Eu planejo mentir para os meus pais. Antes, eu vou lá e eu minto. Como é que Deus vai me perdoar? Como é que Deus vai me perdoar se eu planejo mal? Esse irmão sábio, temente ao Senhor, disse: você não entendeu. Você não entendeu o que é a graça. Não tem nada que você possa fazer para chegar num nível em que você mereça que Deus te perdoe pelo mal que você planejou. Você vai como você está até o Senhor e você recebe o que Ele fez por você. Mas você não conquista a salvação, você recebe. E ali, naquele momento, o Senhor Deus, na sua misericórdia, tirou as escamas dos olhos. A pessoa entendeu que a graça não é algo que você conquista, mas é algo que você recebe, que Cristo conquistou por você. É isso que a graça faz na vida de um pecador miserável como nós. Deixa eu perguntar para você: você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção absoluta que se você sair daqui e morrer essa noite, você vai estar na presença do Senhor para sempre? Você tem convicção, certeza absoluta disso? Por que você vai sair daqui inseguro? Inseguro com a pergunta mais importante da sua vida: se está tudo bem entre você e Deus. E como que você fica seguro da sua salvação? Você desiste de conquistar a salvação. Você desiste de tentar impressionar Deus com as suas obras, com as coisas que você faz. E você vai até o Senhor. Como você está? Como a gente cantou aqui, tal qual estou. E você recebe o que foi feito por você, no seu lugar. E assim você fica seguro. Tem gente que acha que segurança da salvação é arrogância. Oh, tá seguro da salvação? Oh, pessoa segura, né? Segurança da salvação não é arrogância, é humildade. Você desistiu de você. Você desistiu, você chegou no fundo do poço, acabou. Eu não consigo me salvar, eu desisto, eu sou mau. Só Cristo pode me salvar. E aí você descansa no Senhor. Acabou, é só Ele, não sou eu. Isso não é arrogância. Você tem que ficar seguro que está tudo bem entre você e Deus. E isso só crendo no Senhor Jesus. Isso não acontece uma vez só. Não é que você vai, bebe do oceano com um copinho e vai embora viver a vida. Não faça isso. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você vai toda hora, o tempo todo no oceano da graça, beber da fonte que é o Senhor, misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande bondade e benignidade. É assim que a gente vive, começo ao fim, pela graça. Então você não fica morrendo de sede. Você vai até o Senhor e bebe essa graça que transborda e transforma pecadores como nós. Primeira pergunta: quem a graça escolhe? Ela escolhe os piores pecadores. Como que a graça opera? Graça transborda de Deus e transforma cada um de nós. Agora, a terceira pergunta é muito importante: por quem essa graça chega? Por quem que essa graça chega? Como que ela chega até você? Através de quem? A resposta de Deus é clara: através do meu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Olha quantas vezes nesses versos Paulo cita o nome de Cristo. Acompanha comigo. Versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Versículo 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus.
Parece que ele não consegue falar um determinado número de palavras sem falar Cristo Jesus. Na Bíblia, a graça ela é tão real e tão concreta quanto uma cruz de madeira, uma coroa de espinhos e cravos. Na Bíblia, a graça tem um rosto, ela tem um nome. A graça se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe nenhum outro lugar que você vai encontrar graça. É nele, em Cristo. Se a graça é o sol dessa passagem, a graça é o sol. Os raios desse sol, os raios de luz, são Cristo. Cristo, como Hebreus, o autor de Hebreus fala, Cristo é o resplendor. Ele é o brilho da glória de Deus. A graça vem a nós só através de Cristo. Meus irmãos, não se enganem. Não existem várias religiões nesse mundo. Só existem duas religiões nesse mundo. Duas. A religião das obras e a religião da graça. A religião dos homens e a religião de Cristo. Ou os homens construindo uma escada com as suas obras para chegar até o céu. Ou Deus vindo do céu até nós, em carne, para nos salvar. Só tem duas possibilidades. E a única possibilidade verdadeira é Cristo, a graça vindo através de Cristo. E Paulo fala que Cristo Jesus veio salvar os pecadores. Por que a gente precisa de salvação? Por que a gente precisa de salvação? Porque Deus já determinou, já está determinado o dia em que Ele vai julgar os vivos e os mortos. Está determinado o grande e terrível dia da ira de Deus. O dia do julgamento, onde esse Deus santo não vai enviar o Filho dele para salvar. Ele vai enviar o Filho dele para vir julgar com justiça esse mundo. Mas quando Jesus veio 2000 anos atrás, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E é por isso que o Evangelho é glorioso, porque você precisa receber a Cristo agora, para quando ele voltar, você está seguro e salvo. E olha, esse Evangelho glorioso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Não os bons, mas os pecadores. Ele veio salvar os blasfemos, arrogantes, insolentes, como Paulo e como nós. Vocês lembram o que Jesus disse? Ele falou: eu não vim salvar os sãos, mas os doentes. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Jesus não veio para aqueles que acham que enxergam o mundo e a majestade dele. Jesus veio para os cegos, para dar vista aos cegos, para que os cegos possam ver a majestade, a glória do Senhor Jesus. A sua alma está doente? Você percebe a sua alma doente? Você olha no espelho e o que você vê no espelho é um pecador. E você percebe que você é cego. Sem a graça você é cego. E só Cristo que pode te salvar. Se isso é verdade para a sua vida. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E é por isso que há esperança para todos nós aqui. Se você está perdido, morto, e você sabe que você merece a condenação, esse é o Evangelho glorioso. Cristo veio morrer no seu lugar para que você pudesse voltar para Deus. Essa palavra é fiel, digna de toda aceitação. Tudo que você precisa ouvir é o versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora eu quero fazer uma quarta pergunta. Qual o propósito de Deus com isso? Por que Deus escolhe os piores para salvar? Por que Deus vem salvar os pecadores? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo desse Deus santo ordenar a salvação dessa forma? Por que ele faz isso? A resposta está no versículo 16. Olha a resposta. Ele quer demonstrar a grandeza dele e dar esperança para perdidos como nós. O versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele
haveriam de crer para a vida eterna. Você já parou para pensar que Deus podia ter salvo Paulo antes? Concorda? Deus é soberano, Ele controla o universo, Ele controla tudo que existe. Ele podia ter salvo Paulo antes, anos antes. Deus podia ter impedido que ele desonrasse o nome de Deus por anos, blasfemasse o nome de Deus por anos. Deus podia ter feito isso, mas Deus não fez. Ele não fez isso. Deus suportou com paciência a ofensa enorme desse fariseu arrogante e deixou a represa, os pecados de Paulo ir subindo e se enchendo. Para quê? Por que Deus fez isso? A culpa do pecado é de Paulo, não é de Deus. Mas Deus podia ter aparecido antes. Deus deixou os pecados irem se enchendo quando Cristo veio e destruiu os pecados de Paulo e abriu aquela represa. Ficou mais claro a força e a grandeza da graça de Deus e a enorme paciência que Deus tem com todos nós. E por que Deus fez isso? É a segunda parte do que Paulo explica. Deus fez isso para que você hoje, pecador, tivesse esperança. Esperança. Se Deus salvou Paulo, que estava andando de forma blasfema, um perseguidor, Deus pode me salvar. A intenção de Deus para fazer isso olha o final do versículo 16, para Paulo ser um exemplo naqueles que haveriam de crer. Essa foi a intenção de Deus. Cristo Jesus salvou, que Paulo está dizendo que é o pior dos pecadores, para que nós, piores pecadores, junto com Paulo, tivéssemos esperança. Que se Deus salvou ele, Deus pode me salvar. Não tem nada que impeça a graça também atingir a mim e o meu coração. Tem gente, e vira e mexe eu ouço essa história comum, tem gente que fala que parou de ir na igreja ou parou de ir até o Senhor em oração porque está se sentindo indigno. Não, eu sou muito indigno. Como é que eu vou até o Senhor? Como é que eu vou lá na igreja? Eu sou indigno, olha o que eu estou fazendo, olha a minha vida. Como é que eu vou lá naquele lugar? Essas pessoas não entendem. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os indignos, os pecadores, os miseráveis. Se você é indigno, você se qualifica para a graça. Cristo não veio salvar os dignos. Não é esse que é o evangelho glorioso. Deus veio salvar os bons. Não é notícia boa nenhuma. Não é o evangelho. O evangelho da graça é esse escândalo que o Criador veio salvar os miseráveis, indignos, como nós. E se Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre, significa que hoje Ele pode salvar pecadores indignos. Que você pode estar segura no Senhor e na graça dEle. Você pode ser salvo agora, nesse instante. Quando você desiste de tentar conquistar a sua salvação e você se entrega ao Senhor e recebe a graça do que Ele fez por você na cruz. Quando você sabe que Ele sofreu o que você devia sofrer, para você receber o que Ele merece, que é o amor de Deus que a gente cantou aqui. Agora, eu quero fazer uma última pergunta. Quinta pergunta sobre a graça. Quinta pergunta. Qual que é o resultado dessa graça na vida de um pecador? Qual que é o resultado dessa salvação que vem pela fé só em Cristo? O resultado da graça é a glória. O resultado da graça é a glória. Adoração ao Senhor. Olha o que acontece agora, depois do versículo 16. Paulo não consegue mais continuar a escrever. Ele precisa parar. Ele tem que parar agora para adorar o Senhor dele. Ele para e olha o que ele fala no versículo 17. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. E você não fica espantado de ver Paulo fazendo isso. Porque diante dessa graça que salvou aquele que se vê como o pior, o que ele pode fazer? Se não adorar esse Deus, o Deus que ele diz que é o Rei Eterno,
O rei que sempre existiu, sempre vai existir, que não está preso ao tempo, mas um Deus que entrou na criação para nos salvar. Um Deus que ele diz que é o Deus único, o único que é digno de ser adorado, aquele que é exaltado, e esse Deus único se humilhou para nos salvar. Esse Deus que ele fala que é imortal, um Deus que é santo, que não é atingido pela morte, porque ele não tem pecado. Esse Deus que é imortal entra nesse mundo através de um corpo mortal, Senhor Jesus Cristo, para ele experimentar a morte. O rei eterno experimentando a morte. O imortal morrendo na cruz para nos salvar. E esse Deus que ele diz que é invisível, que não tem corpo, não está limitado pelo espaço, se fez homem visível, carne e osso, para nos representar no tribunal de Deus como um dos nossos, para nos salvar. Qual que é a reação dos piores pecadores diante da graça? A reação é a adoração a esse Deus que nos salva através de Cristo Jesus. Só a Ele seja a honra e a glória, não só ontem, não só hoje, mas para todo sempre. E Paulo termina falando o quê? Amém! Por que ele fala amém? Ele está chamando o povo de Deus, vem adorar comigo. Amém! Amém! Aí, maravilha, Batista. Você pode dizer amém no culto também, tudo bem. Amém, é isso que Paulo está falando. Está chamando o povo de Deus, vem adorar esse rei eterno comigo. O rei que nos salvou, nós, os piores pecadores. Porque é para isso que a gente foi criado. Para isso que você existe e respira. Para adorar esse Deus eterno, imortal e invisível, Deus único. E para isso que Deus te salvou. Para você viver em constante adoração a esse Deus maravilhoso. Deus não salvou a gente só para a gente escapar do inferno. Não é isso que é a salvação só. Isso é uma parte da salvação. Deus salvou a gente para a gente viver para Ele, em adoração eterna. Foi para isso que a gente foi criado. Em perfeita e eterna adoração. E o resultado da graça de Deus é glória para Deus. Quantas pessoas ficam do lado de fora do reino da graça, como se elas tivessem que primeiro se vestir com obras e se arrumar para poder entrar no castelo do rei e celebrar a presença dele. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. O Senhor Jesus está na porta do reino da graça e falando: vocês, pobres, cegos, sujos, entrem aqui no meu reino da graça. Eu vou transformar a vida de vocês. Eu vou lavar vocês. Eu salvo vocês. Você vem como você está. É isso que o Senhor Jesus está chamando a gente. Pobres, sedentos, para se satisfazerem só em Cristo. Ouça a voz do Senhor Jesus através do profeta Isaías. Isaías 55. O Espírito de Cristo falando através do profeta Isaías, chamando os piores pecadores. Isaías 55:1. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Pode ser o caso de alguns de vocês aqui essa noite, querendo satisfazer em coisa que nunca vai te satisfazer, suando, e a miséria no coração só vai aumentando. Olha a voz do Senhor Jesus. Ele diz: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas, a graça do Senhor. Ele diz: deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, e vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês,
e todas as árvores do campo baterão palma. Olha que imagem linda, os piores pecadores celebrando com a criação, árvores batendo palma, cantando a graça do Senhor, e você ali no meio, dizendo ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, e a criação dizendo amém, e o povo de Deus dizendo amém. É isso que o Senhor está chamando cada um de nós para fazer. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E quando os piores pecadores veem o seu próprio pecado castigado em Jesus, a resposta é sempre a mesma: adoração, honra e glória ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, que na cruz sangrou por causa dos nossos pecados. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Senhor, que transformou o que antes era escândalo para a gente. A mensagem da cruz, que era escândalo, agora se tornou motivo de louvor e glória. Honra e glória e sabedoria e poder sejam ao Senhor nosso Deus e ao Cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados. Senhor, a gente quer viver sempre nadando na Tua misericórdia, no Teu amor eterno por nós, que o Senhor demonstrou através do nosso Rei, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, que se entregou por nós. Senhor, que essa seja a nossa vida, adorar ao Senhor por causa da Tua graça. A gente quer agradecer e louvar o Teu nome, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.